No dia 3 de março de 1996, eu cheguei para trabalhar às 6 da manhã em Guarulhos. Eu ia assumir o posto de comando na Transbrasil, que era um troubleshooter. E o troubleshooter que estava saindo me falou assim: o avião dos Mamonas Assassinas caiu ali na Cantareira. Eu nem era muito fã da banda, mas aquele frio na barriga que acontece em qualquer acidente aéreo apareceu. Hoje tem um Senta que lá vem história especial. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Amanhã faz 22 anos que aconteceu o acidente com o Learjet de um táxi aéreo que transportava a banda de maior sucesso do Brasil nos meados dos anos 90. Uma série de erros que foram analisados e documentados pelo CENIPA produziram um relatório final gigante. Esse relatório não está mais acessível para consulta pública. Por algum motivo, todos os relatórios anteriores a 2008 não estão mais disponíveis no site do CENIPA. Acho que é porque eles trocaram o banco de dados, eu sei que não está mais acessível. Em contraste com o site do NTSB americano, né, que você acha relatórios até dos anos 60, aliás, até antes disso. Mas vamos relembrar o que aconteceu naquela noite e os fatores que contribuíram para o acidente baseados no relatório resumido. O táxi aéreo Madrid usava o Learjet 25D. O Lear da série 20 ele foi desenvolvido baseado em um avião de ataque ao solo chamado FFA-P-16. Por ter essa origem de guerra, o Learjet era um avião muito arisco e tinha uma alta performance, com um cockpit que também não era lá muito essas coisas, não era ergométrico, a visibilidade não era muito boa por causa do painel, ou seja, não era lá essas maravilhas. O avião ele é descrito assim em inglês. O Learjet é uma aeronave desafiadora para voar, em comparação com a maioria dos aviões da aviação geral, e até de jatos mais modernos. A carga de trabalho dos pilotos é alta, e a velocidade de aproximação, pouso e decolagem são maiores que a média dos aviões civis. Vamos guardar essa informação por enquanto, e adicionar um ponto, ou um elo em uma corrente. O copiloto deste voo não tinha qualquer experiência no avião e nem contratado da empresa de táxi aéreo ele era. No dia do acidente, o Learjet decolou de Piracicaba às 7h10 da manhã. Para decolar às 7h10, que horas vocês acham que o piloto deve ter acordado? Esse é um fato importante que vai se somar nessa cadeia de eventos que culminaram com o acidente. O avião pousou em Guarulhos por volta de 7h30 da manhã. Eles iam pegar a banda e iam decolar às 3 da tarde para Brasília. Mas só decolou mesmo às 20h05, porque teve diversos atrasos. O pouso em Brasília aconteceu quase 6 da tarde. Nesse momento o piloto já estava mais ou menos umas 12 horas em jornada desde a hora da apresentação lá em Piracicaba. Mais um elo da corrente começava a se juntar. Seguindo o regulamento de fadiga usado, que se usa hoje em dia, o máximo de tempo que um piloto pode estar aí em serviço, dependendo da quantidade de pousos e alguns outros fatores, é de 14 horas de jornada. A decolagem de volta para Guarulhos aconteceu às 10 da noite, lá em Brasília. E o voo seguiu normal para Gru, e aí quando iniciou a descida para o pouso, ele começou a ser vetorado até o marcador externo para a aproximação final do procedimento Charlie 2. Vetorar é quando o centro de controle de tráfego passa a dar instruções de proa, altitude e velocidade para o piloto. É assim, ó. Ordem de manter a delta proa agora é 170 E5 para interceptar o localizer delta. Proa 175 delta. No relatório consta que o piloto não desacelerou a aeronave, mas na gravação dá para ouvir o piloto solicitando para manter a velocidade. Isso demonstra aí um certo nível de pressa para chegar. Ele queria descansar. A delta pode manter a velocidade, senhor? Positivo. Afirmativo, grato. Esse aqui é o procedimento Charlie 2, usado para pouso por instrumentos. E isso aqui é o marcador externo.
Então o voo seria vetorado até esse ponto aí, ó. Na carta de aproximação a gente tem esse detalhe para arremetidas. Em caso de aproximação perdida, suba para 6.000 pés e curve à direita para bom sucesso e fique em espera. Esse tipo de informação seria seguido caso não houvesse uma interação com a torre ou o controle. E é o procedimento padrão em Guarulhos. Se faz curva para a direita nas arremetidas da pista 09 e não para a esquerda, que é o procedimento padrão para pousos visuais em outros aeroportos. Este é mais um elo na corrente do acidente. Pois bem, como não houve desaceleração, a aproximação chegou desestabilizada no marcador externo, que fica a 7 km da pista. Neste ponto, ocorre a transferência do controle de aproximação para a torre do aeroporto de Guarulhos. As imagens de radar e a investigação mostraram que o avião estava fora da velocidade. Ele não alinhou com o ILS, que eu já expliquei nesse vídeo aqui, ó. Não estava em configuração de pouso, nem os flaps, nem o trem de pouso abaixado, e não estava na rampa de descida. Lembra que eu falei da carga excessiva de trabalho do Learjet nas aproximações? Imagine então um piloto já cansado cuidando de tudo isso sem um copiloto treinado para ajudar. Mais um elo da corrente. O avião seguiu desalinhado, ele estava à esquerda da pista. Olhando esse desenho aí, ele deveria estar nessa linha preta, só que ele estava em algum lugar à esquerda disso. A velocidade era de 205 nós, muito rápido para uma aproximação. E também estava com a altitude errada, cerca de 650 pés acima do que era para estar em relação à carta. Mais um elo da corrente se fechava. Agora imagina o piloto tentando estabilizar essa aproximação em um avião que já tem uma alta carga de trabalho em condições normais. Isso até pode explicar por que a torre de Guarulhos só foi contactada 7 segundos depois que houve a transferência do controle. E quando o avião se comunicou, já foi para falar que estava arremetendo. Delta arremetendo, senhor. Sim, para a torre Guarulhos. Delta arremetendo, senhor. Até aí tudo bem, né? Se a aproximação não tá legal, o certo é arremeter. Só que quando houve a comunicação de arremetida, o avião já estava fazendo praticamente a curva para a esquerda. Quando ele informa isso, a torre orienta que eles chamem o controle novamente, em outra frequência. E aí o piloto informa que estava em condições visuais e pediu curva para a esquerda, que ele já estava fazendo, para ingressar na perna do vento. Perna do vento na aviação é a direção contrária do sentido de pouso. E quando ele manteve essa curva para a esquerda, o relatório informa que isso levou o controlador da torre a acreditar que o cara ia fazer um 270 para o setor sul do aeroporto. Delta arremetendo, senhor. Sim, para a torre Guarulhos. Guarulhos, Delta arremetendo, senhor. Cliente Lima Serra Delta, chame o controle 119,8. Afirmativo. A possibilidade, estamos em condições visuais, curva à esquerda, interceptará do vento. Afirmativo. Prossiga então para o setor sul, com direção do perna do vento, Lima Serra Delta. E a partir daí, uma série de erros de comunicação aconteceram entre o piloto e o controlador. Mais um elo na corrente. Na aviação, tem uma grande preocupação com a comunicação efetiva, que é uma comunicação que ela acontece de verdade. Por isso que quando a torre emite uma instrução para um piloto, o piloto tem que cotejar para a torre saber se a instrução foi bem entendida. E ao mesmo tempo a torre tem a chance de perceber se falou alguma coisa errada. Nesse caso, a torre fala setor sul. O Learjet responde setor norte. E não tem uma correção depois disso, nem por parte da torre, nem por parte do piloto. Afirmativo. Prossiga então para o setor sul, com direção do perna do vento, Lima Serra Delta. Motivo setor norte. Mais um elo da corrente se fechava. Durante a arremetida, a aeronave sobrevoou a torre de Guarulhos e saiu do campo de visão do controlador.
E como o piloto do Learjet indicou que estava em condições visuais, ele chama para si, né? Ele chama para ele mesmo a responsabilidade de manter o afastamento de outros aviões e do terreno. Isso são condições visuais. Só que, como o Learjet estava muito veloz, o raio da curva, que deveria ser curto, acabou sendo maior do que o previsto, e aí afastou o avião do aeroporto e aproximou da Serra da Cantareira. Mais um elo da corrente. Daí o controle de aproximação, que fica em São Paulo, em Congonhas, percebe que o Learjet não pousou. E aí ele coordena com a Torre de Guarulhos, liga para a Torre de Guarulhos e pede a transferência do Learjet de novo para eles, porque eles estão preocupados que tem outros 2 aviões de passageiros que estavam se aproximando de Guarulhos. A transferência ocorre e o controle pergunta quais as condições de voo. A resposta do Learjet: condições visuais e que estão na base e alongando. Lima, Serra Delta, Torre Guarulhos, câmbio. Pode ir na base? Chame da presente posição o controle São Paulo, 119,8. Temos 2 aeronaves em aproximação. Chame aquele controle para o encaixe na aproximação pouso aeronave. Pode ir. A base seria o ponto de virar, fazer a curva para seguir em direção à pista de pouso, e aí era só fazer mais uma curva e já estava na final. Só que o controle pede para que ele continue na perna do vento, por causa dos 2 tráfegos que estão vindo para pouso. Serra Delta, São Paulo, quais são as condições de voo? Visual no setor, senhor, estamos na base, alongando aqui. Quem mantém a perna do vento, quem mantém a perna do vento, que eu tenho o tráfego que está à sua esquerda na posição de 10 horas agora. Tem aproximação instrumento. Que bateu, né? Mantendo a trajetória da perna do vento em uma altitude baixa para aquele setor, o Learjet acaba se chocando contra a Serra da Cantareira às 23 horas e 16. Estava somente a 3.300 pés de altitude. O Learjet não era equipado com o sistema de GPWS que informaria a proximidade com o terreno. Mais um elo da corrente. Olha essa imagem de quando a informação some do radar e a voz do controlador agora fica bem diferente. Serra Delta, Varig 854, câmbio. Negativo, São Paulo. O 854 passou uma fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Você passou uma fumaça preta, confirma? Positivo. A corrente de erros tinha se fechado e levou a vida de todo mundo a bordo. Apesar de informar que estava em condições visuais, a fadiga e a falta de visibilidade da serra durante a noite, que aquilo fica só uma pedra escura, não dá para ver mesmo, fez com que não tivesse qualquer reação. O avião simplesmente entrou como se não tivesse nada na frente dele. O CENIPA considerou os seguintes fatores no relatório. A empresa de táxi aéreo estava operando em desacordo com as normas do Regulamento Brasileiro de Homologação Aérea 135, que hoje se chama RBAC 135, e é diferente do Regulamento 121, que são operados por empresas comerciais. A empresa não tinha um programa de prevenção de acidentes aeronáuticos, não tinha um programa de treinamento para os pilotos, não tinha contrato de trabalho com o copiloto. Os pilotos estavam em jornada de quase 17 horas, sem contar a apresentação para o voo. O copiloto não assessorou o comandante, porque não tinha treinamento no avião. A fraseologia utilizada na comunicação com a torre e o controle foi inadequada. Não teve CRM, que é Cockpit Resource Management, quando os dois tripulantes compartilham o que eles têm que fazer no cockpit.
Não teve planejamento antecipado e tem mais uma coisa no relatório. O CENIPA diz que é possível que houvesse um dos passageiros no cockpit, podendo ter sido até um dos membros da banda. Essa é uma probabilidade assumida pelo CENIPA baseada em algumas análises de interferência operacional, como a demora em se comunicar com a torre de controle. Infelizmente, o Learjet não tinha gravador de vozes na cabine, então não dá para afirmar com certeza, então é só uma probabilidade. Depois que todos esses fatores contribuintes apareceram no relatório, e teve mais ainda, seguiu uma lista de recomendações que deveriam ser implementadas por todos os envolvidos, além da empresa aérea, do setor de controle de tráfego aéreo e até o DAC, para evitar que isso acontecesse novamente. É muito difícil aceitar acidentes assim que acontecem simplesmente porque protocolos não foram seguidos, os protocolos estabelecidos não foram seguidos. Então, fica assim a lição para os jovens que vão entrar na aviação. Nunca deixem de seguir os procedimentos, nem de manutenção, nem de operação. Você nunca sabe quando estará fechando um elo numa corrente que pode virar um acidente. E sempre que você perceber que um elo se fechou, você tem que quebrar a cadeia que está se juntando os elos para que o acidente não aconteça. E assim a gente deixa a aviação cada vez mais segura. O questionamento se os Mamonas Assassinas eram uma grande banda ou não, aí fica a critério de cada um. Particularmente, eles eram provavelmente o início da zoeira que toma conta de tudo hoje. Só que tinha uma diferença, eles tinham um talento fantástico e eram excelentes músicos. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado aí da história do acidente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.